Pessoal, bom, hoje nós começamos a nossa aula sobre as integrais, né, que foi a nossa última aula. Bom, então na nossa aula 1 nós vamos começar o nosso estudo sobre as integrais, tá certo? E para começar a falar de integral, primeiro vamos entender o que seria em matemática uma integral. Uma integral é uma operação para se obter uma função a partir da sua derivada. Tá certo? Em algumas situações, nós conhecemos, por exemplo, a taxa de variação de uma determinada variável, mas a gente precisa saber qual que é a função que originou essa taxa de variação. E a integral é a operação matemática que nos permite fazer essa operação. Antes de começar a falar da integral indefinida, nós precisamos entender o que é uma primitiva ou antiderivada, tá? Primitiva ou antiderivada, como ela é conhecida. Então, uma primitiva ou uma antiderivada é uma função f de x que, quando for derivada, obtém-se f de x. Por exemplo, dada a função f de x é igual a 2x, pergunta-se qual função foi derivada para obter f de x igual a 2x. Então, vamos pegar aqui, ó, tem uma função f de x é igual f de x é igual a 2x. Qual foi a função que eu derivei para dar 2x? Então eu digo o seguinte, ó, x ao quadrado, né? Foi a função que eu derivei para dar 2x. Então eu digo que x ao quadrado é a primitiva de 2x. Eu digo que x ao quadrado é a primitiva de 2x, ou antiderivada. Qual a questão que se põe agora, então? Será que f de x, né? X ao quadrado é a única primitiva de 2x? Repetindo, será que o x ao quadrado é a única primitiva de 2x? Então, olha, eu trouxe aqui 4 funções. Vamos verificar quais são as derivadas aqui. Então, a derivada aqui dessa primeira, eu tenho x ao quadrado mais 2x. Como que eu derivo o x ao quadrado? O 2 vem aqui para frente e do expoente eu tiro 1. Fica 2x. E a derivada de mais 1 é 0, porque 1 é uma constante. Vamos fazer a outra derivada aqui. X ao quadrado mais 21. Mesma coisa, né? 2x. E a derivada de 21 é 0, porque é uma constante. Aqui, a mesma coisa. F de x, né? A derivada de f de x é 2x. A derivada de menos 1 é 0, porque é uma constante. Por último, a derivada aqui será 2x, né? Eu estou derivando aqui o x ao quadrado, e a derivada de menos 7 é 0, porque menos 7 também é uma constante. Então, observa que eu tenho 4 funções diferentes, e todas elas são primitivas de 2x. O que eu posso concluir daí? Que quando eu acho uma primitiva, eu não acho uma única função. Eu acho um conjunto, uma família de funções que são distintas uma das outras por esse valor aqui, olha, que eu vou dar o nome de constante arbitrária. Ou seja, pode ser qualquer valor. Então, a fórmula mais geral de uma primitiva é isso daqui. F de x mais c é a função, mais esse c que eu chamo de constante arbitrária. Vamos pegar um exemplo aqui, olha, de uma primitiva. Eu tenho aqui a primitiva x ao cubo mais c, tá certo? Então lembra que eu disse, olha, se eu tenho uma primitiva, isso aqui na verdade é o quê? É um grupo, é uma família, é um conjunto de funções. Vou colocar aqui, uma família, um grupo, tá? Uma família de funções. Por quê? Cada linha aqui do lado, olha, representa um valor diferente para constante, ó, e cada uma dessas linhas aqui é uma função distinta, tá certo? O conjunto de todas elas é que formam a primitiva x ao cubo mais c. Então, vamos ampliar um pouquinho aqui? Vamos lá. Então, a função que eu tinha ali, que ela sumiu, vamos colocar aqui, é x ao cubo mais a constante arbitrária. Então, olha, se a constante arbitrária estiver passando pelo zero, se a constante arbitrária estiver passando pelo zero, a função vai ser essa verdinha aqui, ó. Se a constante arbitrária estiver passando pelo 1, vai ser essa daqui, ó, essa vermelhinha. Se a constante arbitrária estiver passando por 1,75, vai ser essa com esse tom mais marrom aqui. Se ela estiver passando pelo 2, vai ser essa azul. Se ela estiver passando pelo menos meio, vai ser aqui. Se ela estiver passando pelo menos 1, vai ser aqui.
Se a constante arbitrária for menos 2, a função vai estar passando por aqui. E assim, gente, eu posso ter funções aqui, ó, em todos esses espaços, tá certo? Ó. Então, uma primitiva é sempre um conjunto de funções que são distintas uma das outras pela constante arbitrária. Seguinte, fórmula para o cálculo de uma primitiva de um monômio. Então é o seguinte, olha. Bom, o que é um monômio? Vamos começar assim, ó. Isso aqui é um monômio, por exemplo, 2x ao quadrado. Isso é um monômio. Se eu tiver 2x ao quadrado mais 5x, isso é um binômio. Se eu tiver 2x ao quadrado mais x menos 1, isso é um polinômio. A partir daí, sempre que eu tenho 3 termos, eu tenho um polinômio. Né? Então, hoje aqui, essa regrinha aqui é como eu faço para integrar ou para achar a primitiva ou a antiderivada de um monômio. Então, o monômio é a variável com o expoente. Ó. A variável com o expoente, aqui eu tenho um monômio. Eu tenho a variável com o expoente, eu tenho um monômio. Como que eu faço para integrar isso daqui? Ó? Eu vou no expoente do x e eu somo nesse expoente, eu somo 1. A mesma coisa que deu aqui, eu repito aqui embaixo e acrescento a constante arbitrária. A gente sabe, né? A gente viu que f de x é igual a 2x. Eu falei para vocês que a primitiva disso é x ao quadrado mais uma constante arbitrária, porque uma primitiva é sempre uma família de funções. Agora, como que eu faria aplicando a fórmula aqui para chegar nisso? Então, eu quero achar a primitiva dessa função, que eu vou indicar pelo F maiúsculo aqui. Ó. Então, eu vou manter essa constante, tá? Repito aqui a variável. Nesse expoente do x, eu vou somar 1. Quando não tem nada aqui, é como se fosse um 1. Eu vou fazer 1 mais 1. A mesma coisa que deu aqui em cima, eu vou repetir aqui embaixo. 1 mais 1, mais a constante arbitrária. Então, ó, o meu f de x vai ficar de que forma? 2x, aqui 1 mais 1 dá 2, aqui embaixo dá 2, mais a constante arbitrária. E esse 2 eu posso cortar com esse, ó. Então, limpando aqui, ó, para ficar bem visível para vocês, a primitiva de 2x é x ao quadrado mais a constante arbitrária. Hoje nós vamos trabalhar exclusivamente com essa fórmula aí, tá? A gente vai só derivar monômio e polinômio. Vamos para a próxima aqui. O conjunto de todas as primitivas de uma função, a gente chama de integral indefinida, que é o nosso assunto de hoje, a integral indefinida. E agora ela se apresenta para a gente aqui. Ó. Essa aqui, quando aparecer esse símbolo para vocês aqui, significa que eu estou integrando essa função aqui. Esse símbolo aqui é o símbolo da integral, tá certo? Essa aqui é a função que a gente chama de integrando. E o dx, ele indica a variável de integração. Por enquanto, vocês vão aceitar isso como verdade, tá? Mais para frente, quando nós formos estudar as integrais definidas, eu vou dar um esclarecimento melhor aí para esse dx. Mas, por enquanto, como a gente está aprendendo a operar, fazer antiderivada ou fazer a integral indefinida, vocês vão aceitar aí. O dx ele está indicando para mim qual que é a variável de integração. Então, olha, lá naquele caso que eu achei a primitiva de x ao quadrado, tá? Integrar uma função nada mais é do que achar a sua primitiva. Então, se eu tivesse aquela função lá que a gente acabou de fazer, ó, 2x dx, sinal da integral, o integrando aqui que é o 2x e o dx que indica a variável de integração. Como que eu integro isso? Olha, eu tenho uma constante, repete a constante. Coloco o x aqui e integra o x. Como que eu integro o x? Eu somo 1 no expoente. Tem 1 aqui, mais 1 dá 2. A mesma coisa que deu em cima, eu repito embaixo. E acrescento a constante arbitrária. Aí eu posso cancelar aqui, fica x ao quadrado mais c. Eu posso resolver dessa forma assim, ó, ou então abrir um sinal assim e fazer a mesma coisa. 2x ao quadrado sobre 2 mais c. Sobre 2 mais c. Corto aqui e sei que a integral vai dar x ao quadrado mais c. Nós vamos fazer exercício aí para frente, aí fica mais claro um pouquinho, tá bom? Então é o seguinte, o que nós vimos até agora?
primitivo antiderivada é o oposto, é o inverso de uma derivada, tá? Eu tenho uma taxa de variação, eu recupero a função através da sua derivada. Nós vamos hoje trabalhar só com monômios e polinômios, só com a função potência. E aí a gente viu como que eu faço para integrar uma função potência. Eu mantenho a variável, acrescento 1 no expoente, a mesma coisa que deu no expoente eu coloco no denominador da fração e acrescento a constante arbitrária. Porque sempre que eu acho uma primitiva, eu estou achando uma família de funções. Então vamos resolver alguns exercícios aqui. Vamos calcular essa integral, olha. Eu vou fazer aqui na frente, olha. O 3, sempre que eu tenho uma constante, gente, repete o 3 aqui. Aí a gente vai sumir com o 3 e nós vamos integrar, na realidade, o x. Então aqui x, expoente 1, soma 1 dá 2. A mesma coisa que deu aqui no numerador, eu repito aqui no denominador, mais a constante arbitrária. Eu falei para vocês que uma é o inverso da outra, tá certo? Eu não vou fazer isso em todas as funções. Fica aí, caso alguém queira comprovar, que se eu derivar essa função, eu vou chegar no 3x. Eu vou fazer, no caso aqui, a derivada dessa função aí. Então, eu tenho assim, que o meu f de x é igual a 3x ao quadrado sobre 2 mais a constante arbitrária. Se eu derivasse isso aqui, né? Vamos ver o que vai dar. Pela derivada, aqui eu vou fazer, olha, é regra da potência, né? Vou jogar esse... Porque assim, gente, olha, 3 sobre 2x ao quadrado é a mesma coisa que isso aqui, ó. 3 meios que multiplica o x ao quadrado. Isso aqui é uma constante, tá? Então eu vou colocar assim, ó, o 2, fazendo um passo a passo, que multiplica 3 meios, né? Que são esses 3 meios que estão aqui, vezes o x desse expoente 2. Na derivada eu tiro 1, fica 1. Quando é 1, não preciso colocar. E a derivada de uma constante, a gente sabe que é 0. Esse 2 eu posso cortar com esse. O que sobrou aqui? 3x, que é a minha função original. Um caminho para você saber se você derivou de forma correta, se você integrou de forma correta, se você derivar aquela função, ela tem que voltar para a função original. Agora a gente vai integrar aqui x ao quadrado, fazer aqui na frente. Gente, é sempre o mesmo processo. X, o expoente aqui é 2, soma 1, 2 mais 1, 3. O mesmo número que deu aqui, eu repito aqui embaixo, mais a constante arbitrária. Vamos aqui agora, olha. Ah, tem um número negativo, expoente negativo, não tem problema, funciona da mesma maneira. Tem uma constante aqui, menos 3, repete a constante. Primeiro passo. Agora nós vamos integrar o x. O meu x está a menos 4, então eu vou fazer menos 4 mais 1. Menos 4 mais 1 dá menos 3. A mesma coisa que deu aqui, eu repito aqui embaixo. Menos 3. Mais a constante arbitrária. Esse menos 3 com esse menos 3 eu posso cortar, e menos com menos fica mais, né? Então aqui vai ficar x a menos 3 mais a constante arbitrária. Ou ainda, gente, eu poderia inverter esse número, como a gente já viu lá em aulas passadas. Para inverter esse número, como é que eu faço? Fica 1 sobre x ao cubo mais c. Então essa resposta está correta e essa resposta também está correta. Eu tenho que inverter esse número para o x ir lá para o numerador, né? Porque é dessa forma que eu tenho que fazer para integrar, tá? Para achar a primitiva. Então isso aqui, olha, é a mesma coisa que isso aqui. Invertendo esse número fica x a menos 2 dx. Lembrando, gente, quando eu integro, o dx some, tá? Só para deixar claro aí para vocês. É uma pergunta que me fazem com muita frequência. O que acontece com o dx? Você integrou, ele some. Ele só indica a variável de integração. Então aqui, tem o x. O que eu vou fazer aqui? Menos 2 mais 1 vai ficar menos 1. Mas, gente, a mesma coisa que deu no numerador, eu tenho que repetir aqui. Então, eu tenho que colocar o menos 1 aqui. Mais c. Fica esquisita essa resposta, né? Ó. Então, melhor seria aqui, ó, inverter esse número de novo. Então fica menos 1x mais a constante arbitrária. Essa resposta aqui fica melhor. Tá vendo? Olha, eu só inverti esse número aqui e esse expoente ficou positivo. Quando é 1 aqui, não precisa colocar quando ele é positivo. Aqui, gente, é a mesma coisa. Só que tomem cuidado com uma coisa aqui. O x está ao quadrado, mas o 5 não. Então, para você inverter aí, ó, é como se tivesse esse número aqui. Ó. Você só vai inverter essa parte. O 5 permanece. Então, isso aqui, olha, é a mesma coisa que 5. E aí, invertendo o x, 1 sobre x ao quadrado, fica x a menos 2, dx.
Agora sim eu vou para a primitiva dessa função. A constante permanece aqui. X, eu tenho menos 2. Menos 2 mais 1 fica menos 1. O mesmo número que deu aqui, eu tenho que repetir aqui embaixo, mais a constante arbitrária. Agora, de novo, vamos inverter isso aqui, fica melhor invertido. Se eu inverter, vai ficar 5 sobre menos 1 sobre x mais c. Aqui eu posso fazer essa conta, né? Então fica menos 5 sobre x mais c. Acho que é a resposta mais adequada aí. Vamos para o próximo. Bom, regra de linearidade. É o seguinte, quando eu tenho uma constante multiplicando a função, eu posso tirar essa constante para fora do sinal, integrar a função e multiplicar o resultado da integral pela constante. Por exemplo, ó, se eu tivesse assim, vamos colocar 5x ao quadrado dx, ok? Então, como que a gente tem feito? Ó, mantenho a constante aqui, aí eu integro aqui 5 ao cubo sobre 3 mais c. Nessa regrinha aqui, olha, o que eu posso fazer é tirar a constante para fora aqui, ó, e aqui fica só x ao quadrado dx. É a mesma coisa, né, gente? Em algumas situações, quando a gente estiver trabalhando com funções mais complexas, aí algumas vezes é interessante tirar a constante, tirar o que é possível para fora da integral, que facilita o cálculo. Então ficaria assim, ó, 5... que vai multiplicar a primitiva disso aqui, que é x ao cubo sobre 3 mais c. E dá a mesma coisa, né, gente? Segunda regra de linearidade diz o seguinte, que a integral de uma soma é igual à soma das suas integrais. E que a integral de uma diferença é igual à diferença das suas integrais. Assim, ó, vou fazer da soma. Então, vamos supor que eu tivesse o seguinte, ó, x mais 1 dx. Ó, eu tenho uma soma aqui. Eu quero integrar isso daqui. Eu posso... Isso aqui é a mesma coisa que eu fazer a integral de x dx mais a integral de 1 dx. Esse 1 aqui não precisa colocar, só estou colocando para vocês entenderem, tá? Então é o seguinte, olha. Se eu fizesse a integral aqui direto, ó, vamos fazer direto aqui. Ficaria x ao quadrado sobre 2 mais... Gente, integral de 1. Qual foi a função que eu derivei que deu 1? Foi x, né? X mais a constante arbitrária. Agora, se eu fosse fazer as duas derivadas aqui, ó, como que eu faria? Então, eu faria primeiro a integral de x. A integral de x vai dar x ao quadrado sobre 2 mais uma constante 1, mais a integral de 1, que é x, mais uma constante 2. Mas, gente, a soma de uma constante com uma outra constante vai dar uma terceira constante. Então, ó, eu posso fazer direto isso. Fazer f de x é igual, eu faço as duas primitivas e acrescento uma constante no final. Em outras palavras, gente, se eu tenho uma soma ou uma subtração, basta eu integrar cada termo isoladamente. É isso que essa regra quer dizer. Vamos lá, tem uma soma aí, ó. Estou somando 3t ao quadrado mais t sobre 2. Então tem uma soma. E eu sei que a integral de uma soma é igual à soma das integrais. Então basta eu integrar cada termo isoladamente. Tem uma constante. Repete a constante aqui. Aí eu vou integrar a variável. Agora a minha variável é t. Ó. Então, olha, eu tenho lá t ao quadrado. Então vai ficar t, 2 mais 1 dá 3. A mesma coisa que deu aqui, eu repito aqui embaixo. Mas, agora aqui, gente, observa, eu tenho t sobre 2, olha. T sobre 2 é isso aqui, ó. Estou pegando o meio e estou multiplicando pela variável t. T sobre 2 é a mesma coisa que meio que está multiplicando t, não é isso? Porque isso aqui é uma constante, tá certo? Ó. Então, vamos deixar a constante aqui, que é para vocês não se perderem aqui na hora de achar a primitiva. Aí eu tenho t. O meu t está elevado a 1, então 1 mais 1 dá 2. A mesma coisa que deu aqui em cima, eu tenho que repetir aqui embaixo, mais a constante arbitrária. Vou separar aqui, ó, para ficar mais fácil. Ó, esse 3 eu posso cortar com esse 3, sobra o que aqui? T ao cubo. Mais, aqui, olha, eu vou multiplicar 1 vezes t ao quadrado, dá t ao quadrado. E aqui embaixo, 2 vezes 2 dá 4, mais a constante arbitrária. E aí está a resolução. Mais uma coisa importante. Resolva o problema do valor inicial.
que é isso, gente? Aqui no caso, sempre que eu acho uma primitiva, vocês se recordam que eu acho uma família de funções. Mas em algumas situações me interessa uma função específica, uma função que atende uma determinada condição que é dada. Em outras palavras, isso significa que eu quero determinar o valor da constante, tá certo? Uma função é uma função específica, que tem uma constante determinada. Então, olha, o que está escrito aqui? Que a derivada de y em relação a x é essa função. Então, eu posso dizer que y é a primitiva, a função y é a primitiva disso daqui. Mas eu não quero uma primitiva, eu não quero uma família de funções, eu quero uma função que atenda a essa condição que está explícita aqui, olha. Quando o meu x for 2, o meu y vale 0. Isso aqui a gente chama de condição inicial. E essa condição, ela tem que ser fornecida para que você resolva esse tipo de problema. Ela tem que ser fornecida, ela tem que estar subentendida de alguma maneira. Então, olha, o que eu vou fazer? O primeiro passo, eu vou integrar essa função aqui, ó. Então, fica a integral de 2x menos 7 dx. Integrando isso, então vamos lá. Constante, 2. X, como é que eu integro x? Tem 1 no expoente, 1 mais 1 dá 2. O mesmo número que deu em cima eu repito embaixo. Menos, eu tenho uma constante. Como eu integro uma constante? Qual foi a função que eu derivei que deu 7? É 7x, né? Então, olha, eu mantenho a constante e acrescento a variável de integração, mais a constante arbitrária. E aí, olha, eu posso cortar esse 2 com esse 2. Então, olha, a primitiva ficou da seguinte forma: x ao quadrado menos 7x mais a constante arbitrária. Mas, como eu disse, olha, me interessa uma função especial que atende a essa condição aqui, ó. Quando o meu x for 2, o meu y é 0. F de x é a mesma coisa que y, né? Vou substituir isso por 0, e aonde tem x eu vou substituir por 2. Vou prosseguir aqui, ó. Então vai ficar que 0 é igual, 2 ao quadrado dá 4, menos 7 vezes 2 dá menos 14, mais c. Então aqui dá 0, menos 4 menos 14, não, 4 menos 14 dá menos 10, mais c. Para eu determinar o c, basta isolar o c, né? Jogando 10 para lá, fica aqui 10 é igual a c. Então eu determinei o valor do c. Então, olha, a resposta à minha questão é essa daqui. Então a função que atende essa condição inicial é essa daqui. X ao quadrado menos 7x mais 10. Aqui, olha, o valor do 10 está determinado. Eu não tenho mais uma família de funções, eu tenho uma única função. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar uma aplicação. Quando a gente falava de derivadas, eu tinha a seguinte situação. Lembra que eu falava com vocês? Eu tenho uma função que me dá a posição de um objeto. Se eu derivar essa posição, eu vou obter uma função que me dá a velocidade. E se eu derivar a velocidade, eu vou ter a função aceleração. Ou seja, a taxa de variação do espaço é a velocidade. A taxa de variação da velocidade é a aceleração. Gente, a antiderivada é o oposto, é a função inversa, né? É o inverso, é a operação inversa aqui. Então, se eu tiver uma função que me dá a aceleração, a primitiva vai me dar a velocidade. E a primitiva da velocidade vai me dar a posição. O que acontece com esse tipo de problema? Se eu tenho a aceleração de um objeto e eu quero localizar a velocidade e quero achar a função velocidade, se eu integrar a função aceleração, eu vou achar uma primitiva, que é uma família de funções. Para que eu determine a velocidade específica do objeto, a condição inicial tem que ser fornecida. Da mesma forma, eu achei a função velocidade e consegui determinar, tinha a condição inicial da velocidade. Para eu achar a função espaço, eu também vou precisar da condição inicial do espaço para conseguir determinar a função. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Uma partícula move-se por uma reta e tem aceleração dada por a de t igual a 6t mais 4 centímetros por segundo ao quadrado. Sua velocidade inicial é de menos 6 centímetros por segundo e sua posição inicial é 9 centímetros. Determine a sua velocidade, S de t. Lembrando, né, gente, a velocidade é uma grandeza vetorial, ela tem módulo, direção e sentido. Por isso esse menos aqui. Bom, então eu tenho aceleração e eu quero determinar a função espaço.
Então, olha, se eu tenho aceleração, vamos tentar achar a função velocidade, para depois integrar a velocidade e chegar na função posição. Então, olha, eu sei que se eu integrar a função aceleração, né, eu tenho a função velocidade. Então, olha, a velocidade será a integral dessa função aqui. 6t mais 4dt. Como que eu vou integrar isso daqui? 6 é uma constante, fica aqui. Tem o t. T está elevado a 1. 1 mais 1 dá 2. A mesma coisa que deu aqui, eu repito aqui. Mas eu tenho uma constante, 4, e acrescento a variável de integração, mais a constante arbitrária. Sempre uma família de funções. Aqui dá para simplificar, né? Então, olha, por enquanto eu tenho que a primitiva aqui, né, da velocidade aqui deu 3t ao quadrado mais 4t mais c. Mas eu preciso saber quem é esse c para conseguir integrar a função velocidade para chegar na função espaço. Eu tenho a condição inicial? Tenho aqui, ó. Está escrito aqui, ó, que a velocidade inicial é de menos 6 centímetros. Então, ó, o meu V0, a gente pode dizer assim, ó, é de menos 6. Então, quando o meu x for zero, a minha velocidade vai ser menos 6. É só substituir aqui. Velocidade vai ser menos 6 quando o meu x, na verdade, é o meu t, né? Quando o meu t for zero. Então, vai ficar 3 vezes 0 ao quadrado, mais 4 vezes 0, mais c. Gente, isso aqui vai cancelar? Vai cancelar. Então, o meu c vale quanto? Menos 6. Então, a função que determina a velocidade dessa partícula é essa daqui, ó. V de t é igual a 3t ao quadrado, mais 4t, mais não, é menos. É menos 6, né? Que é o valor que eu achei aqui do c. Eu determinei a função velocidade. E eu sei que a primitiva da velocidade, o que a primitiva da velocidade vai fornecer para mim? A primitiva da velocidade vai me dar a função posição, que é o meu objetivo aqui, ó. Então, a minha função posição, S de t, será a primitiva dessa função aqui, ou a integral indefinida dessa função, que é 3t ao quadrado mais 4t mais 6, é menos 6, eu cismei que é mais, menos 6 dt. Como ficou sem espaço aqui, eu vou fazer aqui embaixo, tá? Então, ó, o meu S de t vai ser, que é a mesma coisa. Então, ó, o 3 é uma constante, fica aqui. Vou integrar o t. T tá ao quadrado, 2 mais 1 dá 3, a mesma coisa que deu aqui em cima, eu repito aqui embaixo. Mais 4 é uma constante. Vamos integrar o t. O t tá 1. 1 mais 1 dá 2. O mesmo número que deu aqui, eu coloco aqui embaixo. Menos 6 é uma constante, eu mantenho a constante, acrescento a variável de integração, mais a constante arbitrária. Agora, vocês observem que aqui esse 3 eu posso cortar com esse e aqui também, ó. Então, o que sobrou para mim aqui, ó? Que o S de t vai ser t ao cubo mais t ao quadrado menos 6t mais c. Eu tenho a condição inicial, foi dado, ó, a posição inicial é 9 centímetros, então o meu S0 é igual a 9. Gente, por falta de espaço aqui, observa uma coisa. Quando t for zero, isso aqui vai ser 9. É a substituição que a gente faria, né? Ó, se eu mudar uma cor, eu vou fazer a substituição aqui mesmo, tá? Só para quando isso aqui for zero, não, quando isso aqui for 9, né? Aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, aqui vai ser 0. Concorda que isso aqui tudo vai sumir, então o meu C vai ser igual a 9. Então a função posição vai ser dada por t ao cubo mais, aqui é 2t ao quadrado, né? Porque aqui ficou simplificado, é 2, mais 2t ao quadrado menos 6t mais 9. E aí sim eu tenho aqui a função posição. Então começamos aqui nossa primeira aula de integrais. Lembrando, a integral, na verdade, a motivação geométrica do cálculo das integrais tem a ver com cálculo de áreas, que a gente vai ver mais para frente quando a gente for ver a integral definida. Nós vamos primeiro aprender a fazer o cálculo de integrais indefinidas, fazendo o cálculo de primitivas, que na verdade a gente vai usar uma tabela que nem a gente usava as derivadas. Deixa eu interromper esse compartilhamento aqui. Valeu, pessoal.